da mensagem de hoje é: Cristo se importou conosco. Nós estamos acostumados a ouvir que Ele nos amou, mas pude ver um outro ângulo. Ele se importou. Alguém já fez descaso? Alguém já foi desprezado? Muitos anos atrás, em Maringá, eu entrei numa loja, tinha 3 jovens atendentes. Eu entrei lá, fiquei 10 minutos, nenhum deles me atendeu. E eu fui embora. Eu fui para comprar e fui embora. Me senti totalmente ignorado. Já aconteceu isso com você alguma vez? Alguém já te desprezou? E Deus mostrou para mim que eu tenho sido um desprezador de Cristo. Por isso eu quero compartilhar essa mensagem hoje. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quero destacar neste verso a primeira parte. O Verbo, vocês sabem que é Jesus. O Verbo se fez carne. Encarnação de Deus. Para nós é tão fácil ler João 1, o Verbo se fez carne, mas isso é muito mais profundo e significativo do que você possa imaginar. Deus se fazer homem não é qualquer coisinha. Nunca houve, nunca mais haverá como desta vez. Deus se fazer homem. O Verbo se fez carne. Neste ato da vida, eu pude ver o quanto Deus se importou conosco. O ato de Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fazer homem, mostra, prova para mim que Ele se importou conosco. Não fez como caso, como nós merecíamos. Ele se importou. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. A encarnação é um ato maravilhoso para nós, pecadores e perdidos. Se Ele não viesse, não haveria salvação. Eu nunca estive preso esperando alguém para me salvar. Mas a gente assiste filmes. Quando vem o herói libertar, é uma alegria tremenda. Vocês fizeram se lembra? Quando a gente era criança, ali também na matinê, quando a Jane, mulher de Tarzan, estava em perigo, aí ele vira um elefante e começava a dar aqueles gritos assim, e aí o cinema inteiro batia o pé, vibrando, todo mundo vibrando, porque o herói vinha salvar. Isso é a geração passada, tá bom? Só alguns lembram disso. Eu não tive a oportunidade dessa lei. Ah, sim. Ah, então lembra? Sim. Sim. Nós somos Tarzan, né? Eu sou. Todos os personagens. Para mim, hoje, ao ler sobre a encarnação, traz tanta alegria. Chegou a libertação, chegou o Salvador, o meu herói, Jesus Cristo. Só Ele é. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, falando da encarnação. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 3 verbos que aparecem nesse texto: assumindo a forma de servo. Ele assumiu. Ele não deixou para os outros. Ele assumiu. Jesus assumiu nossa salvação, meus irmãos. Esse é o Jesus digno. Ele não deixou largado. Tornando-se em semelhança de homens, ele se tornou verdadeiramente um homem. Ele foi reconhecido em figura humana. Ficou muito claro no momento, no meu coração, na minha mente essa semana, que a encarnação é prova de que Cristo se importou conosco. Vai gravando. Não deixe essa mensagem entrar e sair. Tem que mudar a sua vida. Você tem que sair desse culto hoje diferente em relação a Jesus Cristo. Li muitas vezes textos sobre a encarnação de Jesus, mas eu nunca havia percebido, Márcia, esse lado de que Ele se importou de todo o coração por nós. Ele veio do lado do abismo onde nós estávamos, Valdir. Sofreu, morreu para nos tirar da lama do pecado. Irving Lutzer, um escritor cristão, diz que o ato da encarnação é a revelação do absoluto e incontestável amor do Salvador por nós. Que bom que homens santos puderam enxergar isso que eu estou compartilhando com vocês hoje. Homens puderam ver que a encarnação foi um ato de amor que se importou conosco. Esse amor que continua extravasando da cruz, chegando a todas as criaturas debaixo do céu. A cruz prova que Cristo ainda se importa conosco hoje. Daquela cruz extravasa o amor de Deus por nós. Sua encarnação e morte nos constrange porque podemos ver o quanto Ele se importou conosco. A encarnação, a vida de Deus neste mundo e a sua morte na cruz é amor extravagante. É amor que se importa. É amor doador. Não posso ficar indiferente a este amor. Jesus assumiu a forma humana. Ele viveu entre nós. Ele viu as dolorosas consequências do pecado no homem. Ele chorou. E ele veio decididamente para salvar o pobre pecador. Ele se importou com o homem. Ele se importou com a viúva, com o cego, com o cônjuge, com os famintos. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, os discípulos não tinham quase nada. E a Bíblia fala que ele compadecido. Quando ele curou aquele leproso no capítulo 5 de Lucas, compadecido tocou. Jesus tem coração, tem sentimento, Ele se importa. Eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus se importa com você. A cruz não nos permite esquecer o quanto Jesus se importou conosco. Ao ver a encarnação, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, eu fico tomado de certeza de que Ele é o Deus que se importou, que se importa e que se importará ali mais adiante no futuro, por cada um de nós, por cada um de nós.
E é por isso que eu falei que essa semana eu fiquei quebrado, Marcos, com vergonha. Porque quando o Espírito Santo me revelou como Jesus se importou comigo na sua encarnação e crucificação, eu pude ver o quanto eu não tenho me importado com Ele quando eu corro com as minhas coisas. O quanto eu tenho pouco amado meu Senhor Cristo. Diante de tanto amor que Ele tem tido por mim, cada minuto da minha vida. Eu quero amá-lo em maior medida. É isso que o Espírito me colocou. Eu quero amar Jesus em maior medida. A sua encarnação também me revela o coração do Pai, que se importou conosco. Porque o Pai enviou o Filho a nós. Deus Pai nos amou e se importou com nós pecadores. Por isso Ele é digno de adoração, meus irmãos. E por adorar a Deus é o mínimo dos mínimos que nós podemos fazer. A encarnação de Jesus revela que Ele veio com o propósito de nos levar ao Pai. Eu posso afirmar com convicção que Jesus Cristo, Ele se importa em ver você junto com o Pai. O ato dele se importar na sua encarnação, para mim, é uma mensagem de que Ele se importa que você vá para o céu. Jesus faz questão que você esteja lá no céu com o Pai. João 3, 16 e 17. João capítulo 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo dele. Por que Jesus enviou o seu Filho ao mundo? Porque Deus enviou o seu Jesus ao mundo? Porque Deus Pai se importou conosco. Foi por nossa causa que o Pai mandou o seu Filho. Eles se importaram conosco. Esse é um dos versos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Somente agora, depois de décadas, o Espírito me revela que não é apenas amor, é amor que se importa, é amor que age. Hoje muitos crentes dizem eu te amo, mas só fica nisso, na teoria. Deus, Ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor. Romanos fala sobre isso. Amor que se importa. Eu gosto da vida cristã regenerada, porque à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai vendo a Escritura de uma maneira mais nítida, clara, perfeita. O que eu quero dizer nesta noite é que quando 2 Coríntios 5 fala que o amor de Cristo nos constrange, é o que a gente começa a sentir, é o que a gente começa a entender na prática. A palavra se torna viva dentro de nós, queima. Aquele que começa a receber a revelação do amor de Cristo, do quanto Deus se importou, começa a derreter o coração duro, egocêntrico. O amor de Cristo nos constrange. A cruz é um amor constrangedor do Salvador. E isso me faz querer ser um cristão de verdade, não um cristão supérfluo, mundano, indiferente, frio. Isso me faz ter o desejo de viver intensamente para a glória do Cordeiro de Deus, de ter um cristianismo de verdade.
verdade. Na cruz, o Senhor, no meio lá da agonia, Ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Foram as 3 últimas horas da cruz. Na cruz, Jesus teve 6 horas. Das 9 da manhã até o meio-dia tinha sol, estava normal. Mas ao meio-dia se fez treva. Não havia luz. Naquele momento, Jesus estava se tornando em pecado por nós, levando sobre si os nossos pecados. Naquele momento, Jesus se fez pecado de tal maneira que o Pai virou as costas para ele, o abandonou, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Egito, antes de sacrificar o cordeiro da Páscoa, a 9ª praga foi trevas. Pouco antes da morte do cordeiro no Egito, houve trevas. E agora, no Calvário, pouco antes da morte do Cordeiro de Deus, também houve trevas. Muitas pessoas não entendem e falam: por que o Pai o abandonou? Porque Jesus se fez pecado por nós. Mas, Marcos, o Pai nunca deixou de amar o Filho. O Pai nunca teve uma ruptura de unidade com o Filho. O Pai continua sendo o Pai que ama o Filho. Só naquele momento, quando o Filho se fez pecado por nós, é que o Pai precisou fazer isso. Porque o Filho precisava levar o castigo dos nossos pecados, sofrer a justa ira de Deus por causa dos nossos pecados, porque Jesus tinha que se tornar nossa propiciação pelos nossos pecados. A cruz me constrange, porque Jesus recebeu o castigo para nós não sermos castigados. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justos. Ele morreu para vivermos. Ele se fez maldito para sermos filhos da bênção. Eu poderia falar um monte de coisa. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser enriquecidos em Cristo Jesus. Sabe por que o amor da cruz é constante? Jesus se fez tudo isso por amor, porque Ele se importou conosco. Naquela cruz, Joshua, Jesus não viu você como estudante de medicina, não viu o Valtinho, não viu o Danilo, não viu o Legume, não viu qualquer um como se fosse qualquer um. Ele viu você com olhos de amor, Ele se importou, Ele deu a sua vida para salvar você. Jesus não esqueceu de você, Bárbara, naquela cruz. Ele se importou com você. Ele não queria te ver sozinha, abandonada nas trevas e no inferno. Ele se importou. E Ele se importa ainda com cada um de nós. Isso é amor de verdade, é amor que constrange. Por isso eu sempre pergunto: por que não amar esse Senhor que tantos nos amou naquela cruz? A cruz para mim hoje é mais uma mensagem ali. Jesus se importou conosco. Como Ele se importou, de verdade, de verdade. Sabe, Danilo, aquelas últimas 3 horas de Jesus naquela cruz, em extrema agonia, tristeza, dor, sofrimento, abandono, trevas. Aquele estado de Jesus que eles, sabe o que me lembra? Me lembra o inferno. Inferno. Jesus foi ao inferno no seu lugar. Quem deveria ir para o inferno somos nós. Longe do Pai,
abandonado, nas trevas, os demônios ali. Jesus sabe o que é inferno. Ele se importou conosco. No coração dele, ele não queria que você fosse para o inferno. Ele foi no seu lugar, no meu lugar. Está vendo quanto amor que nos constrange? Nunca mais na sua vida você diga que Deus te abandonou. Nunca mais. Nunca mais. Pense que Jesus te esqueceu. Esse doloroso brado de Jesus não foi só no corpo, foi na alma também. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu na alma. Os religiosos dão ênfase ao sofrimento físico, mas esse sofrimento da alma talvez tenha sido o gole mais amargo do cálice que ele precisou tomar. Estar sozinho, abandonado pelo seu Deus. O abandono de Deus naquela cruz foi real, foi verdadeiro. Deus ninguém. Teólogo, ele diz que um Deus que não sofre é um Deus que não salva. Não só Jesus, mas Deus Pai, Deus Espírito Santo, unidos antes da fundação do mundo, planejou a cruz, mas foi sofrimento para eles. O nosso pecado trouxe sofrimento para Deus. Jesus sofreu, o Pai sofreu, o Espírito sofreu por causa dos nossos pecados. Jesus acabava de falar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do nosso pecado. Porém, saibam, irmãos, que o Filho de Deus, abandonado naquele estado, no inferno praticamente, mesmo assim, ele continuou confiando no Pai. Às vezes passamos por circunstâncias difíceis, enfermidade após enfermidade. No ano passado eu fiquei 4 meses muito enfermo, tomava caixas de antibióticos, não dormia noite e dia. Tinha dia que eu achava que eu não ia aguentar, meu coração ia explodir, doía tudo. E 4 meses nesse estado não é pouca coisa. Às vezes passamos por circunstâncias onde a gente pensa que a gente está sofrendo e nunca passa. Mas eu quero que você, que está sofrendo, como Jesus, continue crendo no Pai. Logo após esse brado: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que Jesus falou? O outro brado, o último: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Até o fim, Jesus confiou no Pai. Mesmo não vendo nada, sozinho, massacrado, ele não perdeu a fé no Pai.
Cruz é lugar de crer e permanecer firme na fé até o fim. Jesus sofreu e morreu na cruz, porque se importou sobremaneira com cada um de nós. Ele foi para o inferno, porque se importou em nos ver no céu. Eu quero, depois dessa mensagem, me importar com a glória dele, com a pessoa dele. Quero dar primazia a ele. Jesus, antes e acima de tudo e de todos. O meu trabalho, a minha família, os meus amigos ficarão para depois. Ele terá primazia. Eu quero me importar com ele, com a glória dele, com o nome dele. Ele se importou comigo sobremaneira. Ninguém se importou tanto comigo como ele. E ninguém receberá da minha parte essa atenção como ele. Porque ele é digno. Ele é digno. Jesus se importou com você. E você? Tem se importado com ele? Esta é uma pergunta séria. Esta é uma mensagem viva. Que você possa mudar a partir de hoje e ser um cristão que se importa com Cristo em primeiro lugar. Amém? Amém. Vamos orar. Fala com o Senhor. Peça perdão pela sua indiferença, frieza, distância. Jogue-se a Ele. Abrace o Senhor pela fé. Fale com Ele. Ame o Senhor. Importe-se com Ele. Vamos orar.